Então, mas, cara, era exatamente aí que eu queria chegar, sem querer você levou. Porque, por exemplo, a comédia, os textos, seja ele um especial ou um vídeo que você quer soltar, ou um texto que você vai fazer de comédia. Você vai fazendo ele, vai pro palco, ajusta, aprimora e beleza. Isso é um jeito de escrever. O livro é completamente diferente. Você tem uma ideia, ou você tem muitos textos sobre aquele assunto, e fala, pô, acho que isso daria um livro. Só que você não tem esse bate e volta, esse termômetro, esses ajustes. Você vai escrevendo Vai o livro, pelo feeling de mas você não tem ninguém que você estrada. mostre. Não, eu mostrei, eu mandei para algumas pessoas lerem, mas num sentido mais para ver a recepção do livro, do que Do que trazer opinião. do que trazer opinião. Não, trazer opinião ainda podia trazer, eu acho que esse texto podia ficar de fora, isso daqui, mas mais do que trazer de pontuar coisas que podia mudar no livro. Isso daí não Sim. iria mudar, porque Você é meio mostrou uma mais coisa no minha. intuito de, tipo assim, dá uma olhada no Dá trabalho uma que eu tô olhada. fazendo. Você gostaria de ler esse livro? Seria sim, engraçado. sim. Se você Te lesse, interessa- você ia te interessa, curtir, né? entendeu? Tanto E- que foi num PDF, bem simplesinho, assim, E, pra quem foi. os outros dois, por exemplo, o que você fez, o Papai, cadê o e-book, vovô? aquilo tempo ocioso, né? Falou, cara, eu preciso me ocupar e você tava O lá... e-book, sim. Agora, o infantil, que eu tenho uma curiosidade, você teve a ideia e sentou pra escrever ou você já tinha um monte de coisa e falou, isso, eu vou botar isso num livro? Não, o do Papai, cadê o vovô? Cara, ele foi meio num... É o Bandeira que desenha, O né? Bandeira que desenhou, na verdade, foi o seguinte. De dezembro, todo começo de dezembro tinha aquela Comic Con. Você chegou aí na Comic Con? Sim, sim. Legal pra caralho. Trampei Você com... foi do quê? Você foi de Homem-Aranha? Eu fui Você de foi vestido Homem-Aranha. alguma coisa? O Eu lembro Júlio... disso. Mano, eu descobri... O Júlio, ele conseguiu um trampo pra mim. Na verdade, ele falou pra mim, ele falou assim, ó... Eu vou, mas coloca o Juca nesse aqui, que eu quero que ele vá comigo. A gente tá, tipo assim, meio que Entendi. fechou um trampo e me colocou junto do trampo, tá ligado? E aí foi eu e ele de Homem-Aranha e a gente literalmente arregaçou com a festa. Não, na é Comic isso, Con, foi imagina. muito Você sabe o que é engraçado. essa Comic Con, né? Sim, Que já é trampei em só algumas. nerd pra Só- caralho, do nada chega dois Homem-Aranha, não tem como não chamar atenção. É foda. E aí eu fui na Comic Con todo ano, eu vou, gosto pra caralho, né? Aí eu conheço o Bandeira já há um tempo e conheço uns caras que são chargistas e tal. Aí eu parei na banca dele pra comprar, as coisas que eu mais compro, esses livros assim. Aí eu parei pra comprar o deles ali, trocamos uma ideia rapidamente, eu vi que ele tava lançando um livro infantil. E aí eu falei pra ele, mano, eu vou escrever um livro infantil. Você desenha? Ele falou, se você escrever, eu desenho. Eu falei, eu tô falando sério. Isso era começo de dezembro. Aí ele falou, eu desenho. Eu falei, eu duvido que você vai desenhar. Ele falou, pode escrever que eu desenho. Eu duvido você Eu falei, escrever. começo de janeiro eu vou trazer esse livro pra você. Isso já era tipo 10 de dezembro. Aí ele falou, então de beleza. 19, né? Era de 2019, 2019. Aí eu fiquei com isso na cabeça, só que aí a gente tinha ficado o ano todo de 2019 fazendo piada sobre o bagulho do meu pai. O dia, a gente fez o mock, Sim, o todas mock as puxa- é. tudo zoando sobre meu pai ter ido embora. Fazendo. E aí eu já tava com isso na minha cabeça, fresco, o assunto. Só que não o livro. Aí eu tive a ideia de, se um pai que não teve um pai presente, ter que explicar pro filho o que aconteceu com o avô. Por que o avô, o materno tá sempre presente e o paterno não, entendeu? E aí eu tive essa ideia e fui escrevendo, e eu escrevi na ida pro Japão, que é longe pra caralho, né? São 27 horas de voo. Então eu escrevi na ida e reescrevi na volta. Então foi um bagulho maneiro demais, assim, ó. Então foi maneiro por causa disso. Ele é todo rimadinho, né? Ele é meio quase um poema, assim, É. o livro. É bem legal. Então foi meio não tem muito de onde falar que Não, mas, é não, mas, inspiração, sei lá. mas você me respondeu. Você olhou um negócio e falou assim, eu vou escrever. Foi É o isso, contrário. é isso, é Ele isso. falou, não, eu vou sentar e vou escrever. Foi lá E aí escreveu o ele. outro foi o não tá compensando ficar isolado, foi por causa de exercício, que na minha cabeça eu falei, vai durar 40 dias só, né? Porque quarentena, a gente faz ligação. O Juca ficou me zoando disso aqui outro dia. Não, porque eu falei, vai ficar no máximo 2 meses. Aí eu vou escrever, todo dia eu escrevo um texto, que pelo menos eu tô praticando, exercitando pra não deixar... Pra não Não é parar, que eu né? vi muito comediante falando, porra, não consigo escrever nada, não consigo fazer nada, mas é porque tá sempre pensando do lado da comédia stand-up. Dá pra levar pra outros lados e continuar exercitando a cabeça pra quando voltar pro comédia. Tanto que quando eu voltei pro stand-up, eu fiquei esses 40 dias, aí terminei os 40 textos e continuei escrevendo. Aí comecei a fazer, eu comecei a inventar um bagulho que eu li agora, um livro de um cara que eu sou muito fã, Ray Bradbury. E ele é um puta de um escritor, só que ele é um cara assim, ó, todo dia ele escreve, todo dia, é um velho, já morreu, mas todo dia ele escrevia. Só que é muito difícil escrever todo dia, porque não é todo dia que você tem assunto pra escrever. Sim. Só que tudo pode ser um assunto para se escrever. Não é todo dia que você tem uma inspiração, mas tudo pode servir como inspiração. Então ele fazia o seguinte: domingo ele ficava só pensando em associações, assim, ó, tipo quadro negro e carpê.
E aí ele escrevia essas 2 palavras e ficava, tipo, pensando um monte de palavras. Ping-pong e espaço. E aí ele fazia isso. E aí depois ele ia lá e começava a olhar as palavras e começava a fazer ligação. Então, quando acabou esses 40 dias que eu fiz esse exercício, não tinha acabado a pandemia, aí eu falei, mano, vou fazer um exercício de escrever sobre tema. ET. Aí eu tenho que escrever pelo menos 10 piadas de ET, todo dia. Aí eu fiquei fazendo isso enquanto tava na casa da minha mãe 7 meses. E pra mim foi ótimo, porque quando eu voltei... que a gente teve a primeira volta ali da quarentena, que abriu os bares drive, e pôde fazer... negócios, não, drive não. Drive já tava rolando, não fiz nenhum. Mas quando voltou os bares a poder fazer 30%, 40% da capacidade, os hilários, que eu fiz bastante, temporada lá, aí eu já tava... Minha cabeça tava funcionando. Não pra palco. Eu demorei um pouquinho, ó, uns 3, 4 shows pra conseguir pegar ritmo de palco, mas de escrita, mano, tava muito afinadinho porque eu continuei escrevendo, entendeu? Chegamos no Evangelho segundo um humorista. Esse qual foi o processo? Esse daqui foi o seguinte. Você já tinha muito texto? Não, esse daqui eu não tinha nenhum texto. Esse daqui foi que daí teve a outra parada do... de novo, né? De novo, a segunda, que foi agora de março. Fevereiro. Entre fevereiro e março. Aí a gente parou. Bota o livro aí, Aí eu falei, não vou ficar também, de novo. Eu já tava fazendo exercício de escrever. Aí na verdade, ó a loucura do bagulho. Em janeiro, a gente foi fazer esse show do Rio de Janeiro, que a gente fez uma pá de sessão lá. Aí eu ganhei um livro que chama Compramos um Poeta, que é de um cara, Afonso alguma coisa, lá um português. Um escritor português fudido. Depois eu li mais um livro dele, li mais um livrinho. E aí... É um livrinho dos pequenininhos, né? Eu meti um bis aqui na orelha, E aí eu li esse livro dele, me deu um gatilho de escrever um. Que era... E aí Vende-se um Comediante. Que aí é um romance, que o romance é aquele livro longo, de começo, meio e fim. Aí eu escrevi eu comecei a escrever, e todo dia eu escrevi um pouquinho, escrevi ele. Tá escritinho, ele já, é o próximo que eu vou lançar. Só que eu deixei na gaveta pra descansar lá, e daí eu vou pegar pra revisar ele. Escrevi ele, quando tava terminando de escrever, veio essa segunda parada do coisa. Aí eu falei, puta, não, tem que escrever alguma coisa. Aí eu escrevo pra Minhocasine, né, que é do bagulho do Patrick lá. Eu escrevo todo mês. Aí eu escrevi uma cena que tá até no livro, que é o chá de revelação de Jesus. Que é Maria e José fazendo chá de revelação, e aí Deus chega junto, ninguém convidou ele, fica meio bravo, ele fala, é menino, já tinha falado, e ele estraga tudo. Aí eu escrevi essa cena, escrevi a cena, e no mesmo dia eu revi aquele filme do A Vida de Brian, do Monty Python. Sei. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, caralho, eu acho que dá pra escrever um bagulho. Aí eu trocando ideia com alguém, eu falei, pô, tem alguma coisa. Acho que dava pra ter alguma coisa que é tipo um comediante pensando em cenas bíblicas, assim. Aí comecei a estudar pra caralho a Bíblia. Cara, mas foi muito rápido. Cara. Aí todo dia eu escrevia um texto. Todo dia eu escrevia todo dia eu escrevia tipo com um tema. Vou falar sobre a criação da Terra. Aí eu escrevi, sei lá, 5 textos sobre isso. No dia eu escrevia 5 textos que, às vezes, era um texto desse tamanho, às vezes era um texto muito grande. E aí, dentre eles ali, eu falava, puta, qual desse daqui que eu acho que ficaria engraçado no palco? E se a pessoa lesse, ela acharia engraçado. Aí, meio que ia selecionando desse jeito. Eu devo ter escrito uns 85 e aí ficou 43. 43 no livro.